Mais um vídeo no canal Fração Ideal. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre portaria virtual. Eu aposto que em alguma assembleia ou reunião de condomínio, você já deve ter ouvido falar que substituir a sua portaria física pela portaria virtual vai trazer uma economia grandiosa para o condomínio e, por isso, o quanto antes vocês conseguirem fazer essa substituição vai ser melhor. Pois bem, eu estou aqui para te dizer que talvez não seja assim. Primeiro, eu acho que a gente tem que diferenciar a portaria virtual da portaria digital. A portaria virtual é aquela em que a gente contrata, o sistema da portaria virtual e sempre vai ter um porteiro disponível remotamente. Então, quando você clica lá na botoeira da entrada do condomínio, você conversa com alguém. A portaria digital, ao contrário da virtual, é aquela em que você só coloca uma senha e entra. É simplesmente um mecanismo de trava da porta. Você não tem contato com pessoas lá do outro lado. Hoje, nesse vídeo, a gente está tratando sobre a portaria virtual. Então, é aquela que tem um funcionário remoto lá, sabe lá Deus onde, te atendendo pelo telefone, certo? Pois bem, essa portaria virtual, aqui em São Paulo e na região de Campinas, o sindicato da categoria fez uma convenção coletiva e o sindicato estipulou uma multa de 7 pisos salariais do funcionário por funcionário em caso de substituição da portaria física pela portaria virtual. Ai, credo, Carolina, mas você tem certeza absoluta disso? Então, se eu substituir no meu prédio, eu vou ser multada? Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte. Você que é síndico ou que está dentro do condomínio, você tem que se atentar para saber se esse funcionário que foi substituído é um funcionário orgânico, ou seja, se ele é um funcionário contratado pelo próprio condomínio, ou ele é um funcionário que presta serviços para o condomínio. E como você vai saber isso? Visualizando se no seu empreendimento tem uma terceirizada ou se o seu empreendimento contrata, se o seu condomínio contrata funcionários diretos. Aqui, esse vídeo serve, a multa vai ser só aplicada para os condomínios que contratam funcionários diretos. Então, se você tem seu prédio e no seu prédio tem uma administradora e você resolveu, uma administradora não, uma prestadora de serviço, e você resolveu que você não vai ter mais portaria física e a sua portaria vai ser virtual, você simplesmente vai romper o contrato com a prestadora de serviço, excetuando o problema da multa com a prestadora, você não vai ter mais nenhum problema além desse. Então, aí, quando você for fazer a sua previsão orçamentária, você só tem que incluir o valor da multa do contrato ou então esperar esse contrato acabar. O problema está nos prédios em que os funcionários são contratados diretamente. Pois bem, quando você vai fazer essa substituição, os sindicatos, tanto da categoria dos empregados que prestam serviço em condomínio, quanto o sindicato dos condomínios, fizeram uma convenção coletiva proibindo a substituição de pessoal. E por que eu digo que isso é muito sério? Porque tanto no TRT 15, que é o TRT de Campinas e região, e aí se você tiver alguma dúvida sobre se a sua cidade está abrangida ou não no TRT 15, eu vou deixar aqui embaixo o link do TRT para você fazer a consulta, pelo seu CEP você vai conseguir consultar. Tanto o TRT 15 quanto o TRT 2, que é o TRT de São Paulo, que também abrange São Paulo e região, e vai ficar aqui o link também para você conseguir saber quais são as cidades que estão abrangidas por esse tribunal. Ele é explícito em dizer que a cláusula da convenção coletiva tem validade. Então, se você está pensando assim, não, mas perfeito, eu mando o cara embora lá, tá tudo certo. A gente manda embora, faz a rescisão e depois, na hora que eu tiver problema, eu já vi no site da portaria virtual que isso é um absurdo, que imagina, a gente recorre no tribunal e resolve. Não, não vai resolver. Qual é o fundamento disso? Os juízes entendem que quando você está substituindo a portaria física pela virtual, você está tirando uma pessoa, um trabalhador, para substituir por uma máquina. Então, enquanto eu preciso, no meu condomínio, de pelo menos 2 funcionários, a portaria remota, com um funcionário, consegue atender pelo menos 5 condomínios, se não mais. Essa é a linha de raciocínio. Aí você está pensando, credo, mas desde a Revolução Industrial, gente, a gente substitui gente por máquina e nunca deu esse problema. Pois bem, nunca deu, mas agora está dando. Então, eu preciso que você, quando vai fazer essa substituição e que você pense que isso vai te gerar uma economia, talvez isso possa ser um senhor tiro no pé. E eu preciso contar para você que, além dos 7 pisos salariais que está lá na convenção estipulado sobre a multa, esse artigo 33, está no artigo 33 da convenção, se você quiser olhar, eu vou deixar aqui o link também para você ter acesso à convenção coletiva. O artigo diz que, além dos 7 pisos salariais, o condomínio vai ser condenado a contratar
um funcionário para substituir esse que foi dispensado. Nesse segundo ponto, a gente consegue um pouco mais de respiro e não precisa ficar com tanto medo, porque quanto a esse tema, o tribunal já tem entendido que isso sim é você obrigar a fazer algo fora da lei. Essa segunda parte. Mas a primeira parte da multa, que são os 7 pisos salariais, o tribunal entende que está super correto, porque de fato o funcionário foi substituído e porque de fato essa ideia de trazer todas essas portarias virtuais, se todo mundo for virtual, a gente vai precisar de muito menos funcionário trabalhando e é uma preservação ao emprego. Então, se você já leu lá no site da portaria virtual, dizendo que isso é impossível de acontecer, porque é uma preservação ao trabalho e a livre concorrência, e que isso vai ser reformado quando chegar no juiz, não vai. Então, o vídeo de hoje não foi para te assustar, não é para dizer para você que você nunca vai poder substituir sua portaria física pela virtual, não é isso. Só que se você é síndico ou é gestor de condomínio, ou se você que está me ouvindo está dentro desse universo de condomínio, você tem que pensar que você precisa de uma previsão orçamentária muito direitinho, muito bem feitinha, para que você consiga fazer essa substituição, pagar a multa, sem que a economia vire um prejuízo. Porque dentro do tribunal, você vai ter que fazer o pagamento desses 7 pisos salariais, na grande maioria das vezes, à vista. Se sair acordo, se o funcionário quiser, se o funcionário que trabalhou para você quiser, e ele entender que não, é legal, a gente pode parcelar esse valor, perfeito, você recebe parcelado. Mas numa eventualidade, que vocês sabem que advogado serve para isso, né? Para trazer para vocês o mundo negro da força, e aí depois o que acontecer de melhor, vocês ficam felizes. Mas pensando que esse funcionário não queira fazer um acordo e que isso vá até o final para ser sentenciado, no momento da sentença, o juiz vai dizer: olha, condomínio, você tem que pagar 7 pisos desse fulano, com correção monetária e juros, tudo de uma vez. Então, na hora de fazer a substituição, o aviso, aqui está só o aviso para você fazer a previsão orçamentária, até porque se você é síndico, você não vai querer ter um problemão desse e eventualmente até uma ação de responsabilidade, a depender de como essa portaria foi substituída. Mas o modo como a gente vai fazer a substituição da portaria e de que jeito que isso tem que ser votado, vocês vão ver em um outro vídeo aqui no canal também. Eu espero que vocês tenham gostado e aí eu preciso que vocês curtam, comentem e compartilhem, ativa o sininho, faz todo esse negócio que precisa fazer, sabe, no YouTube, porque senão a gente vai acabar saindo daqui e vocês não vão conseguir mais conteúdos interativos e muito legais, assim como o nosso, tá bom? Então, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, todos os que vocês precisarem, e eu espero vocês no próximo vídeo.